brilhante do universo, como é que você tá? Tudo bem por aí? Vamos para mais um vlog aqui, eu e você, mais uma manhã deliciosa. A projeção que eu vou contar é de ontem à noite, não é desta noite que passou, é de ontem à noite. Então, para você, como eu vou postar esse vídeo amanhã, é de 2 dias atrás em relação à data que está embaixo. Estou me olhando ali na televisão para ver se eu estou apontando pro lado certo das coisas. Mas é isso, o vlog é para ser realmente um pouquinho mais caseiro. O canal inteiro era para ser um pouquinho mais caseiro, mas aí a gente começa a falar, não, quero um cenáriozinho melhor, quero uma iluminação melhor, quero uma câmera melhor. Por exemplo, eu estava gravando com o celular no último vlog, o celular assim vai, agora já tem a câmerazinha, já tem o microfonezinho, já tô ali com o computador ligado. A coisa vai não degringolando, justamente o contrário, né? Cada hora a gente quer acrescentar alguma coisa, né? Mas vou tentar manter a simplicidade aqui, principalmente para você se sentir mais em casa, para a gente fazer um negócio mais tranquilo aqui. Então, um relato legal de ontem, mas tenha em mente que, tipo, eu só saquei que era uma projeção astral quando eu acordei. Enquanto eu tava fazendo, eu tava tipo, estou semiconsciente, é um sonho, não é um sonho. Mas tem algumas diquinhas assim que me fazem pensar que não foi um sonho. Um sonho muito lúcido, um sonho muito, sabe, muito emotivo, um sonho muito alguma coisa assim. Mas tenha sido uma projeção que entrou aqui no meu cérebro físico, mas não teve toda aquela lucidez, sabe? Na hora de trazer de volta. Com certeza eu estava bastante lúcido do lado de lá, porque eu sabia o que eu estava fazendo as coisas não por impulso, não era um mero espectador, então eu ia com a vibe, não. Meio que eu sabia, quero fazer isso, quero fazer aquilo, isso está acontecendo, aquilo está acontecendo. Claro, deu sim uma misturada com sonhos, tá bom? Então tenha isso em relevância. O que eu sei que era sonho de antes de abrir um pouquinho a lucidez do lado de lá, já vou cortar, e depois também, certo? Então, vamos pro legal dessa projeção. O legal dessa projeção é o quê? Como eu já falei no último vlog, eu moro aqui no Brasil, meu pai mora lá no Paraguai, por enquanto. E aí, o que acontece? A gente não pode se ver muitas vezes, mas meio que a gente sempre está se encontrando durante a noite, assim, sabe? Uma vez por semana, às vezes duas, a gente meio que se encontra durante a noite do lado de lá no mundo espiritual, no plano espiritual, né? E aí eu encontrei com ele esta noite. E a gente tava... Cara, já é a segunda vez que eu sonho com um lugar mais ou menos assim, sabe? Parece um hotel. É um prédio assim, vroom, gigantesco, que parece um hotel, tem quarto para você ficar. Eu vou contar o relato. Eu vou gravar 2 seguidos aqui. E eu vou postar 2 seguidos hoje. Já vou postar, já fica aí, senão depois eu esqueço. Porque, nossa, cara, o outro relato também é muito da hora. Mas é um hotel, assim, sabe? Como se fosse um hotel. Mas, tipo, você não vai lá pra dormir. Você vai lá só pra, sei lá, ter um quarto, um lugar privativo. Pra você sentar, tomar um ar. Não precisar ficar na rua, não precisar ficar por aí. Pensar, pra onde eu vou? Volto pra casa, o que eu faço? Aí, de repente, você tá num outro plano. Eu não sei exatamente. Ninguém nunca me contou qual que é a boa desses hotéis aí. Da outra vez, eu tava com o meu professor de Kung Fu, que eu pratico Kung Fu há alguns anos, e ele tava com uma turma lá, a gente tava fazendo um trabalho específico. Mas dessa vez, era só eu e o meu pai, e assim, a gente tinha o nosso quarto lá, o quarto que a gente usava, a gente tinha algumas coisas nossas ali, sabe coisa que a gente leva na mão mesmo? Ah, eu tô indo trabalhar, não sei aonde, vou levar isso daqui na minha mão. Tô indo pra não sei tal lugar, vou levar minhas coisas, de repente uma chave, um guarda-chuva. Eu não sei quais coisas exatamente eu tinha comigo, mas eu lembro que meu pai tinha uma pasta de trabalho com ele. Uma pasta assim, meio vermelha, meio transparente, assim, fininha, de trabalho, onde ele estava carregando alguns documentos. E aí ele deixou a pasta lá, tal, eu sabia que a pasta lá tinha alguma coisa interessante ali, uma coisa relevante para ler, mas eu não falei, é dele, não vou mexer, tal. E aí era um hotel, cara, pensa num baita de um hotel. Assim,
enorme, enorme. Os quartos eram modestos. Os quartos eram tipo um quadradão assim, com no máximo, que eu não sei muito sobre tamanho, né? Mas chutando balde 10 metros quadrados do quarto, assim. Tinha uma cama, que eu me lembro, tinha uma cama, tinha uma mesinha, não lembro de ter guarda-roupa, certo? E meio que era isso, sabe? Mas o corredor era muito comprido, o corredor era comprido e cheio de portas, cheio de portas. Tinha dois elevadores assim, enormossauros assim. E aí eu tinha bastante gente andando por dentro do hotel, como se você tivesse, sabe, um monte de gente tivesse se visitando umas às outras ali dentro do hotel. Meio como se fosse assim, ah, tô indo pro meu quarto, tô indo pro quarto de fulano, tô indo fazer não sei o que, tô indo pra cozinha, não sei, pro restaurante, eu não faço ideia. Por quê? O que eu lembro de verdade é, eu encontrava com as pessoas assim, encontrava de tipo, né, esbarrava, você tá passando no mesmo corredor que a pessoa. E aí, para pegar o elevador, e aí eu peguei o elevador com umas duas, três pessoas, e eu desci com o meu pai, e a gente estava lá embaixo, no térreo. Não era... Você não saía numa recepção, você não saía num hall de um hotel, alguma coisa assim, não. Você saía num sítio, bem coisa de mentor, né? Fazer uma baita construção no meio de uma grande natureza, né? Então tinha bastante área arborizada ao redor. E quando você saía assim, claro, tinha a parte de entrada do prédio, mas quando você saía do prédio, você dava com um grande gramado assim, um grande gramado e duas piscinas, certo? E as colunas do prédio. Sabe aqueles prédios que tem coluna assim? Na entrada e tem várias colunas assim para ficar chique e tal. E você entra pelas colunas, é muito legal. E aí tinha duas piscinas, uma grande para os adultos mais para lá e uma mais para cá assim, menorzinha para as crianças. Mas não tinha muita gente lá naquela área. Eu encontrei muito mais gente andando pelo hotel do que gente lá naquela área em si. Lá naquela área tinha uma meia dúzia de pessoas, tinha uma mãe com uma criança, tinha uma pessoa um pouquinho mais velha, tinha eu, tinha meu pai, mais umas duas ou três pessoas, meio que era isso. E aí a gente tava lá conversando, brincando, nada demais. Eu não entrei na água, eu gosto muito de entrar na água, de entrar na piscina, né? Mas eu não entrei muito, naquela hora eu não... Falei, vou entrar na água agora. E aí, papapá, conversa vai, não lembro muito bem da conversa, porque, de novo, a lucidez não tava aquela claridade toda, mas o que eu achei muito interessante é que, de repente, eu resolvi subir, falei, tá legal aqui, mas eu quero descansar um pouquinho lá no meu quarto do hotel. Peguei o elevador, subi, fui no meu quarto, e no meu quarto, eu falei, vou dar uma xeretada ali nos documentos do meu pai. Por motivo nenhum, porque eu sou xereta mesmo e eu tenho essa relação legal com meu pai. É uma relação assim, tipo, bem de confiança mesmo, de tamo junto. Eu falei, eu vou dar uma olhada, né? Eu sabia que tinha alguma coisa ali interessante para ler, eu só tinha escolhido não ler, porque eu falei, às vezes é pessoal dele e tal, mas eu tenho essa impressão de que ele já tinha comentado comigo desse documento. Mas aí eu peguei para ler o primeiro documento que tinha na pastinha, né? Aí era um documento escrito à mão, sabe? Como se fosse uma carta, uma folha mais ou menos A4, alguma coisa assim. E era uma carta de um preto velho, cara. Um documento escrito à mão pelo preto velho. Na projeção eu lembro que eu não sabia definir muito bem se tinha sido uma psicografia ou se o próprio preto velho tinha escrito com a mão dele, sabe? Mas fica então essa dúvida. E aí eu comecei a ler e eu não vou lembrar exatamente das palavras, mas era um texto falando sobre os últimos dias de Jesus aqui na Terra, né? Como Jesus Cristo, como ele se sentia, qual era a vibe dele, as emoções, os sentimentos. Era meio como se fosse um estudo, sabe? Do comportamento, do estado mental de Jesus naqueles dias.
um estudo baseado na Bíblia, sabe? Baseado na Bíblia, baseado nos estudos históricos. E aí eu lembro que chegava no final, era um documento meio compridinho assim, devia ter umas 4 a 10 páginas, eu não lembro mais ou menos. Mas quando chegava no fim, já ia para a crucificação. Eu lembro que o Preto Velho dizia assim, né, que Jesus não era uma pessoa muito ligada à dor, a esse sentimento de temos que sofrer, esse negócio de ficar sofrendo muito, repetidas vezes. Ele preferia evitar esse caminho, se ele pudesse. Ele preferia trazer para um outro ângulo, para um ângulo um pouco mais agradável para todo mundo, mais agradável para ele mesmo também. E até por isso houve um pouquinho de alguma atenuação das dores dele em relação à crucificação, né? Eu não sei que tipo de atenuação teve, porque eu lembro geral, eu não lembro exatamente as palavras, né? Também fica aí aberto para interpretação. É uma projeção que eu tive, e é o estudo de um preto velho, então, né? Não tomem tudo a ferro e fogo aqui também, né? Mas foi interessante porque eu achei o documento legal, porque meio que assim, né? Concorda com uns estudos que eu venho fazendo também de Jesus, o livrinho que eu acho que já mostrei aqui no canal, né? Do livrinho ditado supostamente por Jesus também, sobre a vida dele, os estudinhos lá do Círculo Escola, no cursinho de Yeshua, né? E eu acho que assim, o texto do Preto Velho bateu bem legal assim com algumas ideias desses estudos que eu venho fazendo sobre Jesus. A gente estuda sobre Jesus a vida inteira quando a gente escolhe ser cristão, né? Não tem jeito. O cara é o mestre da maior religião do planeta. Tem que estudar, né? Você tem que estar constantemente buscando e se aprofundando. E aí eu falei, nossa, muito legal, me emocionei. Eu até pensei em guardar uma cópia do documento comigo, né? Assim, como se eu estivesse aqui agora. Falando, não, vou guardar ali na minha gaveta. Mas eu lembro que o Preto Velho assinou no final o nome dele, mas eu não lembro. Era alguma coisa com V, com W, eu não vou lembrar de verdade. Mas aí eu lembro que eu guardei o documento, desci para falar de novo com meu pai, conversar ali na área comum, na área da piscina, né? E aí eu lembro que tinha uma garota que tinha ouvido alguém falar, e aí é que eu já não sei quão misturado com o sonho vai, né? Mas tinha uma garota, uma menina, uns 6, 7 anos, que ela estava falando para a mãe, eu queria andar na água, eu vejo que as pessoas, né, fazem esse truque, eu queria aprender também, como é que faz, me ensina. E a mãe ensinando, né, com paciência lá, a criança, faz assim, faz assado. Aí todo mundo resolveu dar pitaco, faça assim, faça assado. E todo mundo resolveu começar a andar em cima da piscina, né? E eu olhando assim, né, achando engraçado, mas eu não tinha participado ainda da brincadeira. E aí, de repente, meu pai começou também a tentar andar em cima da água, tentar andar assim na piscina dos adultos, né? E toda vez que ele tentava andar, ele dava 2 passos e vum, e afundava. Umas 3 ou 4 vezes. Ele dando risada, se acabando ali. Aí eu falei, vou também, né? Vou também, vou tentar. E aí eu tentei, e eu sabia que eu já sabia fazer, digamos assim, esse truque. E aí eu andava assim por cima da água e pra mim parecia como se eu estivesse andando numa grande gelatina, sabe? Meio que o pé entrava na água um pouquinho e ficava meio que uma gosma, eu acho. Talvez uma hipótese, né? Aqui é por causa da energia do duplo etérico mesmo. Ou então do próprio perispírito, que dá uma adensada ali para você conseguir se apoiar na tensão de superfície da água, né? Mas eu não sei também, mas parecia que tinha uma gosma, assim, sabe? Onde eu pisava. Uma gosminha que me sustentava ali, parecia que eu tava pisando em gelatina. Essa era a sensação. E aí depois, aí desenrolou para um sonho. Eu acho que eu comecei a perder um pouco a lucidez aí. Eu lembro que de um jeito ou de outro, alguém inventou um prêmio ali, quando a criança conseguiu andar na água, deu um prêmiozinho ali de representativo para ela, de parabéns e tal.
Mas aí já começou a entrar sonho, daí o máximo que eu vou lembrar é que eu tava indo para algum lugar com uma equipe, para um de prédio de fábrica, assim, um prédio industrial, e tava tendo um problema numa caldeira e precisava entrar uma equipe lá para ajustar. Eu não trabalho com isso, eu trabalho com artes, galera. Mas eu acho que no plano astral eu fui dar uma mão lá. Não sei, né? É uma hipótese, porque misturou muito com sonhos essa parte, muito, muito, muito. Mas eu lembro, assim, bastante forte de ter estado numa sala de caldeira. Na verdade, era como se fosse dentro da estrutura do prédio, uma parte que ficava uma válvula e precisava de 2 ou 3 ali para fazer a manutenção. Eu lembro que um ficava em cima do ombro do outro, meio que acertando a válvula lá e fazendo. E eu ficava mais ou menos que assim, na entrada dessa parte que levava para essa válvula da cadeira. Eu lembro que estava muito quente lá dentro, muito quente. A luminosidade era quase toda do forno, uma luminosidade bem vermelha. E eu tava meio assim, né? Falando, porra, se der errado aí, pelo menos eu tô aqui na porta, não sou eu que tô lá dentro. Mas era um lugar assim meio fundo, sabe? E tinha que ajudar para descer e ajudar para sair, né? Mas de novo, eu não sei, isso já era depois de um trecho que entrou um sonho, e depois desse trechinho também entrou mais sonho, e a lucidez não estava tão assim, mas eu quis incluir aqui no relato porque é o que eu me lembro, sabe? É assim, projeção astral, às vezes a gente tem que peneirar bastante, a gente tem que ficar um pouquinho na dúvida, se permitir não saber, né? E se permitir entender o grau de consciência que a gente tem, né? E registrar mesmo esses sonhos projetivos, né? Para a gente ter a prática de rememorar, a prática de conseguir lembrar, mesmo quando não é uma projeção tão lúcida. Para quando a gente tiver uma projeção mais lúcida assim, brilhar, entendeu? A gente conseguir realmente aproveitar a nossa estada do lado de lá, tá certo? Então foi com esse intuito que eu trouxe essa projeção aqui hoje, também porque é sempre legal a gente falar, e também porque é legal eu ver o meu pai durante a noite, né? Porque eu sabia que eu estava lá com meu pai durante a noite, porque assim, a gente não se vê muito, a gente realmente não se vê muito, porque justamente por causa da distância, mas durante a noite existe essa possibilidade e eu acho isso maravilhoso, maravilhoso de verdade. Então, beijo pra você, tenha um ótimo dia. Hoje é quinta-feira de manhã, uma perfeita quinta-feira pra você e pratica um pouquinho as tuas energias, pratica muito sua consciência e boa projeção quando você for deitar, né? E me conta se você teve alguma projeção essa semana, hoje mesmo, conta aí nos comentários. Tamo junto e vejo você no próximo vídeo.